pessoal. Hoje tem uma live especial aqui com a minha irmã. Deixa eu apagar essa luz aqui. Vou chamar ela aqui. Oi, tudo E bem? aí, Tá ouvindo bem? tô. Ah, Você então tá tá bom. ouvindo? Tô, E aí, tudo bom? tudo jóia. Frio, frio danado, né? Hoje tá Bom, gelado. deixa eu te apresentar aqui. Daí me apresentar também para quem segue você. E aí a gente começa. Aí você conta um pouco da sua história aí. Tá E, bom, e aí nós vamos encaixar o inglês aqui no tema, né, da live, tá bom? beleza. Ó, pessoal, a Maria Tereza Guimarães, ela é minha irmã, né? Então hoje é uma live especial aí, diferente para mim, trazer a T, eu chamo ela de T, TT, né, desde pequeno. E ela tem uma história também muito interessante. A T sempre foi muito empreendedora. Ao contrário de mim, ela já sempre empreendeu, né? Depois ela trabalhou também em empresas aí corporativas, teve os perrengues e agora voltou a empreender. Então ela queria que ela contasse um pouquinho também dessa história, né? Que é muito interessante, tem pontos de inflexões aí muito interessantes dela. E a gente sempre as pessoas perguntam aqui sobre inglês, né? Sobre essa questão de comunicação em inglês. Então, como ela é minha irmã, eu achei que era um bom insight trazer ela para ela contar um pouco, né? E eu também contar um pouco eu vou encaixando na conversa aqui, o quanto que o inglês foi importante na minha carreira e como que eu fiz para passar esse obstáculo, né? Então, e aí para quem não me conhece, né, do lado da T, eu sou irmão da T, sou 2 anos mais novo do que ela, é, mais velho do que Novo. ela, desculpa, mais velho. E, e eu fiz a minha carreira, né? Quando a gente veio para São Paulo, eu fiz colégio técnico, e aí eu fui trabalhar em empresas, né? Comecei na Ericsson, na área de telecomunicações, daí acabei indo para a Suécia, fiquei 8 anos fora do Brasil, fiz um MBA na Suécia, depois fui para a Holanda, trabalhar na Philips, depois voltei para o Brasil, né? E em 2011, finalzinho de 2011, 2012, depois eu me mudei para uma outra empresa chamada Thermo Fisher, e aí fiquei lá esses anos, e no começo desse ano eu saí um pouco desse mundo corporativo, né, para ir aprender novas coisas, ainda estou me encaixando, né, em várias coisas que eu quero fazer, mas eu tenho estado muito envolvido com o mundo de startups, toda semana, né, vendo startups, participando dos grupos aqui de investimento anjo aqui em São Paulo, e, e também trabalhando junto com o Walter, né, com um parceiro meu, numa empresa de estruturação de investimentos e um pouco mais ativo aqui na internet, né, no meu Instagram, falando sobre o mundo corporativo, sobre esse mundo de startups, passando um pouco para as pessoas aquilo que eu vivi ao longo desses 23 anos, né, e para ajudar aí as pessoas que estão nesse mundo, que querem crescer no mundo corporativo, tentando passar um pouco desse meu conhecimento. Então, esse é um pouquinho da minha vontade aqui no Instagram, né? Porque eu tenho feito esse conteúdo e etc.
E então, Tê, conta um pouquinho aí de você e conta um pouquinho Tá da bom. sua história, né? Enquanto eu fui por esse caminho, a gente tem a mesma origem, a mesma, né, a mesma formação, os mesmos pais, mas você foi por um caminho um pouco mais de empreendedorismo no começo. Conta um pouco aí da sua história. É. Então, na verdade, quando eu estava no último ano da graduação, eu falei, eu acho que agora é um momento bom. Eu estava trabalhando, mas aí logo quando eu me formei, estava trabalhando numa empresa de importação e exportação, então com aquela virada do dólar para o real, deu uma mexida no mercado, e aí eu acabei saindo dessa empresa e falei, agora é o momento de eu ir embora, né, de eu sair do Brasil e ter uma experiência fora. Então não foi nada tão assim pensado, estruturado por conta da minha carreira, o que aquilo ia trazer para mim, mas foi mais uma vontade mesmo de resolver o inglês, porque eu sempre tive muito problema assim, né, para aprender inglês. Eu me lembro, né, o, o papai levava a primeira escola que a gente estudou aqui em São Paulo juntos foi uma escola de bairro, né, lá da Vila Maria, assim, e eu lembro que eu não me dava bem, eu não conseguia fluir bem, não conseguia falar, e as coisas não andavam muito bem para mim com relação ao inglês. Aí eu falei, eu acho que tem que fazer alguma coisa, né? E eu sou muito aventureira, gosto muito de coisas diferentes, né? As coisas que me chamam a atenção, assim, para viver uma experiência é muito difícil para eu negar. Aí eu falei, eu acho que eu vou achar uma forma de eu ir para os Estados Unidos. E aí, na época, eu encontrei uma forma muito. Acho que até hoje é um dos programas mais baratos, mais acessíveis de intercâmbio, que é o programa de au pair. E nesse programa de au pair eu encontrei sozinha, assim, mexendo na internet. A internet não era como é hoje, né? Era uma coisa que a gente tinha não tinha tanta interação assim como tem hoje. Então a gente vai, procura, fala, olha, tem um programa aqui que eu consigo pagar, que é bacana, e aí eu vou tentar, e fui me inscrevendo, né, para eu ser entrevistada por famílias norte-americanas, para eu ser babá das crianças da família. Só que nessa entrevista eu tinha que mostrar duas coisas. Uma que eu já tinha tido experiência com criança e outra que eu falava inglês. E eu não tinha nenhuma nem outra, porque eu mal falava inglês e eu não tinha tido experiência com criança como babá. Mas aí eu me lembrei que na faculdade que eu fiz tinha uma salinha lá, era na Brigadeiro Luiz Antônio, e nessa salinha as crianças ficavam da comunidade, a faculdade tinha um programa assim, de como se fosse para ter interação com a comunidade de alguma forma, uma devolutiva para a comunidade onde ela estava inserida, ali na Bela Vista. E aí as crianças, né, para passar o contraturno da escola, ela tinha um número de vagas para ficar numa brinquedoteca. E eu me lembro que, às vezes, eu saía da faculdade, eu gosto muito de criança, e eu ia lá para a brinquedoteca, mas eu não era voluntária formal, não era eu que tomava conta das crianças, mas eu ia e ficava brincando com as crianças. Aí eu falei assim, isso é uma experiência com criança, né? Então eu vou falar disso. Aí eu falei, então tá, então eu vou falar disso quando me perguntarem que experiência eu tenho. Tá bom, isso aí tá resolvido. E o inglês? Eu não vou conseguir direito, né? E assim, eu não sabia muito bem o que fazer, porque eu estudava. É, o nosso pai, né, ele tinha uma vontade muito grande, assim, que a gente... eu me lembro disso, eu lembro do papai ter essa coisa de, tem que cuidar do inglês porque ele ouviu um vizinho que tem filho na nossa idade e o menino vai para o inglês, então a gente também tinha que ter esse lance do inglês. Né? O papai e a mamãe faziam esse incentivo. E aí eu falei, vamos lá, eu vou me cadastrar e vamos ver se rola alguma entrevista. E aí rolou uma entrevista de uma família do Texas. Eu acho que o Texas é um estado assim que o pessoal não gosta muito. Então, né, assim, é difícil a pessoa ir para querer ficar no Texas, porque o Texas é um estado o mais diferentão assim dos Estados Unidos. E eu sei que aquela família estava procurando alguém que coincidentemente tinha o meu perfil, porque eu falava assim, não, era um menino, uma menina e ela estava grávida. Então era um menino de 5, a menina de 2,5 e ela estava grávida. Aí ela falava assim, mas o meu menino ele gosta muito de esporte. Eu falei, nossa, mas eu amo esporte, gente, nossa, super amo.
Não, e a minha menina gosta muito de piscina. Eu falei, nossa, mas eu amo piscina. Eu adoro criança, piscina e esporte. Então, essas coisas eu consegui falar, assim, e ela entendeu. Ela falou, ah, mas aqui eu tô grávida, vai ter um recém-nascido. Eu falei assim, ah, mas recém-nascido é tão fofo, é tão bonitinho, a gente cuida juntas. Aí eu lembro que eu falei assim, a gente cuida juntas. Aí, enfim, foi isso que eu lembro daquela entrevista, mas quando eu saí, eu falei assim, gente, olha, eu até conversei com a mulher, e era por, eu acho que essa entrevista foi por Skype na época. E eu não fiz nenhuma outra entrevista, ninguém mais me chamou. Assim, eu fiz milhares de cadastros para várias famílias e ninguém mais me chamou. Aí eu falei, se não der certo com ela, eu vou ter que ver, porque eu acho que não vai dar certo, né? Aí ela pegou e falou assim, recebi pela agência, né, que tinha dado certo. Eu falei assim, ótimo. E aí a minha preocupação era só arrumar as coisas e o passaporte, né, fazer o que eu tinha que fazer, mas eu não tinha nenhuma outra preocupação. Eu não pensava em nenhum momento como é que era cuidar de 3 crianças, um recém-nascido, um de 2,5, um de 5. Que ano que Eu foi não... que você foi para lá? Foi logo quando eu me formei da faculdade, né? O ano que eu me formei, então 98, é isso? Acho que foi 98. Aí, beleza, aí quando eu cheguei lá, aí pronto, Eu acho né? que foi depois, não foi? Porque eu, em 98, 99. eu fui pro Alabama em 99, você foi antes ou depois de mim? Eu acho que foi 98 eu me formei, em 99 eu acho que foi 99 que eu fui. Foi mais ou menos por aí. Mas quando eu fui para os Estados Ah, Unidos, você estava em casa ainda, né? Bom, você sabe que a minha memória porque é desse jeito. A T foi lá, ela ficou um ano, né? E eu, e eu arrumei um outro jeito, porque eu também era ruim de, né? A gente fazia curso lá em Itaúna, eu fiz o Number One lá, depois eu fiz CCAA, depois a gente fez lá na escola do Brás, lá, que a gente ganhou bolsa, era de sábado, e eu Aquela também escola eu lembro. não conseguia falar inglês. Aí eu entrei na Ericsson, começou a vir aquele monte de gringo, né, pra cá, por causa das implementações das redes celulares. Eu já estava trabalhando na Ericsson como efetivado, porque eu fui efetivado depois do colégio técnico, né, em 97, 98. Aí em 99, não, 98 eu fiz o estágio, aí em 99 eu fui efetivado, aí já no começo do ano eu falei pro Rogério, que era meu chefe, falei, Rogério, eu quero ir uns 2 meses lá para os Estados Unidos. Aí eu comprei um intercâmbio, né, na Universidade do Alabama, que eu queria ir para um lugar que não tivesse brasileiro. Então todo mundo ia para Flórida, Miami, né, para San Uhum. Diego, para Califórnia, e eu olhei onde que ninguém queria ir. Eu fui numa feira, né? Eu fui numa feira de intercâmbio lá na Paulista. Aí tinha uma banquinha lá que tinha um carinha lá e ninguém ia na banquinha do cara. Era, era o Alabama. Aí eu falei assim, pô, tem brasileiro que vai pra lá? Eu falei, não, quase não vai. Você não quer ir, não? Ah, então é pra aí mesmo que eu vou tentar ir. Aí eu fui, É, né? Aí eu fui, eu fiquei 6 semanas no Alabama. Aí foi intenso, né? Aí eu meio que dei um gás no inglês. Aí quando eu voltei, aí eu só aprendi mesmo por causa que veio a gringaiada lá na Ericsson. Eu tinha que me virar no trabalho para falar inglês, não tinha jeito. Aí foi na marra, eu fui aprendendo. é, é assim mesmo, né? A gente aprende quando precisa mesmo. Então, aí eu fui, né? A viagem foi tranquila, assim, mas eu me lembro, você estava indo no avião, eu falei assim, caramba, eu tô indo para cuidar de 3 crianças, mas tá bom, a gente aprende, né? Tem que cozinhar, tem que trocar fralda, tem que fazer tudo isso, mas a gente aprende, vamos lá. Ó, Aí cheguei lá, a mamãe entrou aí, ó. ei mãe, beijo. Aí quando eu cheguei lá, Dona Dedê. Tá boa, mãe? Aí ela fala assim, daquele jeito. então, aí quando eu cheguei lá, eu fui recepcionada pela família, só que já começou inusitado, porque a família não era a mãe, que era a Suzane, ela era engraçada, mas ela era meio atrapalhada, assim. Então, ela me viu, né, no aeroporto. Aí eu acho que ela tava com uma plaquinha, ou a gente se reconheceu, não me lembro bem, mas eu me lembro da cena dela sair correndo, assim. E eu com a mala, e eu saí correndo atrás dela, caramba, eu vou seguir ela, né? Aí na hora que eu cheguei, ela conversou comigo, tinha o carro, tinha as crianças, mas
não foi uma recepção assim, sabe, calma, foi uma recepção de uma correria, porque eu acho que as crianças estavam já com sono, e aí ela queria colocar todo mundo para dormir. E aí naquela primeira noite que eu cheguei, teve até um episódio da banheira, porque eu não sabia que tinha que fechar a cortina, né? Esse episódio foi o primeiro perrengue do inglês que eu passei, porque tinha, quando você entra, vai tomar banho e tem a banheira, tem que fechar a cortina, que senão a água escorre por fora da cortina e molha o chão. Então você tem que pegar a cortina e colocar para dentro da banheira. E eu jamais saberia disso. Aí eu tava tomando um banho cansado, né? Toda viagem. Aí eu tava tomando um banho lá, super relaxando, assim. Aí de repente eu ouço o Tom, que era o pai das crianças, bater na porta e falar: It's leaking! It's leaking! Aí eu, o que é leaking? Eu sabia que é leaking. Aí eu fiquei assim, gente, eu tô tomando banho, ele tá quase arrombando a porta, gritando It's leaking. Aí na hora que foi ver, eu não tinha fechado a cortina direita, a água foi escorrendo da cortina, eu tomei um banho longo, tava descendo pela escada assim, da casa, a água do banheiro tinha passado por debaixo da porta e ele tava na sala, aí ele tava vendo pingando, assim. Esse foi o primeiro perrengue que eu nunca esqueço, do It's Leaking. Eu, gente, o que é leaking? Mas aí pronto, aí passei outras coisas com as crianças também, que eu não sabia como é que resolvia. Criança que pegou bolinha do brinquedo, enfiou dentro do nariz e tampou a respiração aqui, a Hope, a menininha que eu cuidava. Aí eu falei, bom, tenho que ir pro hospital. E lá eu tirei carteira, né, porque eu dirigia as crianças para tudo. Na verdade, eu fazia tudo. Eu cozinhava, dirigia as crianças, é, era full time, assim, né, com tudo. E aí, à noite eu ia pro estudo lá, pro curso. Mas durante o dia era tudo eu. Aí esse perrengue do médico também foi inacreditável, porque eu falei, nossa, eu tenho que explicar pro médico. Aí eu falei assim, ah, não, eu já vou chegar assim bem desesperada, porque quando a gente chega bem desesperada, o médico já olha a criança. E aí, olhar a criança, ele vai ver que ela tá com uma bola no nariz, que ela não consegue respirar. E aí, enquanto isso, eu ligando pro pai, pra mãe, que eu já tava indo pra clínica. Então, assim, eu vivi alguns perrengues lá, mas falando um pouco do inglês, né, de como que eu consegui me desenvolver, eu usei algumas técnicas, eu não tinha muito dinheiro, assim, sobrando, né, eu recebia A semanalmente nesse Tiramaci, programa. Tiramaci também entrou aí. Ei, tia! Aí eu recebia semanalmente e aí eu juntava tudo, tudo. Eu juntava tudo que eu podia juntar porque eu queria viajar, que tinha um período que eu ia tirar férias, né? Aí eu juntava todo o dinheiro que eu podia e aí quando eu estava tentando estudar, e eu falava assim, não, só ir para a escola, né, que eu estudava no Common College lá. E o Common College, as pessoas não, eu estudava uma matéria porque eu não queria estudar inglês, eu não queria ir para uma escola de inglês. Escola de inglês ia ter só gente de outro, né? Não ia ter contato com gente de lá. Então eu escolhi para o meu programa, porque no programa de au pair tinha uma bolsa para você estudar. Aí eu escolhi fazer uma matéria dentro do Community College na área de negócios. Então eu ia estudar negócios dentro do, porque lá primeiro você faz o Community College, depois você vai para a faculdade. Então primeiro ninguém escolhe a matéria, a formação, é todo mundo junto. Por isso que chama, né, essa primeira etapa. E aí eu ia para a sala de aula com um monte de americano, não tinha pouquíssimas pessoas de fora. Obviamente que eu não conseguia acompanhar, mas eu ia. Aí eu ia, ouvia as aulas e insistia. E aí, para aprender inglês mesmo, eu fazia os cursos de igreja. Eu ia nas comunidades para imigrantes. Aí eu falava que eu queria fazer o curso de inglês, aí eu pegava, em cada igreja tinha um dia da semana. Aí o resultado disso é que eu só tinha amigo de igreja, de todas as igrejas, E assim, como é que você igrejas. descobriu esse negócio? Eles te contaram lá que tinha isso, que tinha o curso de Não, igreja. a biblioteca tem um quadro de avisos, aí na biblioteca tinha o que a igreja estava oferecendo para a comunidade de imigrantes. Então, os meus amigos, eles eram todos, assim, a comunidade latina, que estava por aprender inglês, e na igreja, eu frequentava o culto, né? Porque o culto era legal, você ficava ouvindo bastante. Aí eu era frequentadora muito assídua do culto da igreja dos jovens lá. Aí os meus amigos eram todos da igreja, porque não tinha como fazer amizade de outra forma. E no Community College eu tinha pouquíssimo, não conseguia me comunicar o suficiente, assim, para fazer muita amizade, né? E aí sempre foi indo, né? Aí as crianças que, com relação a aprender mesmo, o Jonathan, que tinha 5 na época, ele, nossa, eu perguntava tudo para ele. Jonathan, o que é aquilo?
E o que que é isso? E ele estava na fase de falar muito também, né? 5 anos de idade, a criança. A Hope, 2 anos e meio, 2 anos e meio é super tagarela. O que que é isso? O que que é aquilo? E eu falava, vocês são os meus professores. Aí eles ficavam super se sentindo importantes. E assim foi. A gente levou um ano desse jeito. E aí eu já estava super bem, né? No final, assim, ao longo do E hoje processo. em dia você tem contato com eles? Você sabe onde é que eles estão? Ah, tenho, eu falo com o pai, eles estão enormes. O Jonathan já está na faculdade, a Hope está na faculdade e a Mas Sofia, que foi a você não conversa, você vê eles no Instagram, alguma coisa assim? só o pai deles, mas eles não lembram de mim, né? Porque eles eram muito pequenos. O Jonathan lembra um pouco, a Hope lembra um pouco também, mas o pai a gente conversa muito direto. Ele é professor universitário, então a gente conversa assim por rede social. E aí foi isso, a trajetória desse ano lá. E aí depois eu fiquei um pouquinho a mais, na verdade eu fiquei um pouco mais do que o programa mesmo, porque eu fui para uma outra casa. Eu fui para uma casa de uma família que tinha 2 meninos. E aí tentei ficar um pouco mais, estender o visto, mas na época eu não consegui. Aí eu fiquei até o último momento, assim, que eu podia. Aí meu visto não dava mais para ficar, ou eu voltava para renovar, ou eu tentava, ou ficava ilegal lá. Aí eu falei assim, ah, não, então, né, tudo bem. Aí voltei e aí comecei a dar aula. Foi nessa época que eu voltei que eu comecei a dar aula em escola. E aí foi indo. Dei aula em muitas escolas diferentes, até o dia que eu falei, ah, eu vou fazer online, porque não dá certo. Eu trabalhava indo até o aluno, né? Eu trabalhei em escola, digamos assim, mais tradicional. Mas aí depois eu fui trabalhar com adultos, em empresas. E aí eu tinha que ir até as empresas. E aí eu falei, ah, eu super, sabe, eu me dava super bem, conversava, dava aula pra gente com cargo super alto, estudava o negócio da pessoa. Aquilo foi me interessando, né? Eu tinha que estudar o que, que a pessoa fazia para ter um papo com ela que fosse E isso já era motivador na para sua ela. própria empresa ou era alguma empresa que você estava? Não. Primeiro era em outra empresa, aí só que eu tinha Como é que que ir a chamava a empresa? Winner, Winner. uma empresa de inglês para executivos. E então, aí só que eu falava, naquela época eu pensava, aqui em São Paulo, né, eu falava, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai durar muito tempo, porque primeiro que ninguém, esse deslocamento faz com que a gente vá, desloque um tempo para chegar numa empresa, dar uma aula, 2 aulas, volta, aí depois você vai para outra empresa, aí eu pensava, isso não vai dar certo. E as pessoas também às vezes não conseguiam chegar porque estavam em reunião ou alguma coisa assim. Aí eu falei, ah, não, eu vou fazer online. E foi 2002, né? 2002 que eu fiz a talk show. Também, numa época que, imagina, hoje, se a gente está falando agora na pandemia que dá para trabalhar online, né, que dá para fazer curso online, agora que meio que caiu a ficha, assim, da educação corporativa, até mesmo uma coisa que eu nunca imaginei na vida, que iria ter a educação regular online, né? A gente está passando por um momento na educação à distância super significativo, porque mundialmente não existe aula remota. Existe, para criança, no caso, né? Existe o homeschooling, que é a própria família educar a criança. Isso já existe nos Estados Unidos e tem algumas comunidades aqui no Brasil que apostam nisso. Mas estudar à distância, uma criança de 7, 8, né, até mais nova, 6, 7 anos, isso é bem transformador, bem relevante o que está rolando agora. Não que seja de todo bom, porque todo mundo foi pego no susto, mas essa concepção de estudar à distância em 2002 era, nossa, era muito. Você tinha que convencer, não era que você sabia ensinar, você tinha que convencer que online dava certo. Era realmente cavar espaço, assim. E aí foi isso, aí eu fiquei nessa empresa com a talk show, né, até 2005. 2005 eu fui para Angola, que foi o momento que eu fui para lá, né? Morei lá um pouquinho, aí voltei, e quando eu voltei, aí que eu fiz o MBA, que foi a minha iniciativa, assim, de tentar levar, né, juntar essa questão do executivo, do que é importante para ele, construir uma mensagem em inglês, que aí eu acho que a gente vai falar sobre essa forma de como aprender, que é importante. As pessoas me perguntam muito, né? Ah, qual é o seu método?
Como que eu aprendo? Como que você ensina? Então, eu quis juntar o que eu sabia fazer, que é a pessoa ter. Porque eu passei, né? Eu não conseguia construir uma mensagem. Eu não aprendi da forma que foi ensinado. Então, eu falei: não, algum jeito de aprender existe, mas não é esse. E aí, com essa minha trajetória, eu entendi como se aprende. Eu aprendi realmente quais são os fatores que se combinam para uma pessoa conseguir formar a sua própria mensagem. E aí eu comecei a me destacar. Né? Eu, como iniciante, eu me lembro que toda escola que eu trabalhei, sem exceção, desde que eu voltei dos Estados Unidos, que eu não sabia nada de dar aula, eu não sabia nada de currículo de inglês, aí eu sempre me destaquei com gente que não fala nada. A pessoa não sabe falar nada, absolutamente nada. Eu sempre tive os melhores resultados. Os alunos brigavam para ter aula comigo. Não, se trocar a Tereza, eu vou cancelar o curso. Não quero se for outra pessoa. Então, isso foi o meu destaque, sabe? Foi aí que eu me apeguei. Eu falei assim, eu gosto muito, eu sei fazer e não é todo mundo que sabe. Então, eu vou nessa linha, nessa veia. Até eu descobrir esse nicho, né, de adultos que é hoje o que eu trabalho muito, que é o travar. Eu fiz aquela pesquisa do SurveyMonkey, aí o resultado eu até anotei aqui, ó, para a gente falar um pouco. É, 30 pessoas responderam, né? Às vezes não é um número de pessoas que dá para entender, assim, generalizar, que todo mundo pensa assim, mas tem uma discrepância entre as opções de como você considera o seu inglês, que é bem relevante. Então, 10% das pessoas disseram que o inglês é nulo, 10% disseram que é básico. Então, a gente tem 60% que fala, que diz assim, eu até entendo, eu até consigo ler, mas na hora de falar eu travo. Então esse é o meu público, essa é a galera que eu trabalho e que me indica. Hoje eu não faço só indicação, minha agenda é lotada e é só indicação. É um que fala para o outro, que fala para o outro, porque eu sei o que é esse eu travo na hora de falar, entende? O porquê que chega nesse momento de eu travo. E aí foi onde eu consegui me encontrar mesmo, sabe? E Dentro aí, do, quando você pega uma pessoa que está nesse jeito aí, quanto tempo que ela começa a falar? Então, todo mundo pergunta isso. É a pergunta que todo mundo faz. É quanto tempo que eu vou ficar fluente? Aí, primeiro de tudo, eu faço uma aula demonstrativa, porque eu preciso explicar para a pessoa que essas perguntas que ela está formulando, ela precisa entender o que ela está falando. Olha o que ela está me perguntando. Em quanto tempo eu vou falar fluente? Espera aí. Quantas horas de aula você vai fazer comigo por semana? Você vai fazer aula comigo todos os dias? De segunda a sexta, 5 aulas por semana? Se for isso, a gente vai estudar aí por 3 meses. Poxa, Teresa, mas 3 meses só? Ué, mas você vai estudar comigo segunda a sexta, e aí a gente vai ter, dentro de uma imersão, um resultado sim mais rápido. Agora, se você for estudar comigo 2 vezes na semana, aí a gente vai começar a pensar em mais ou menos uns 6 a 8 meses, porque o espaçamento não é tão positivo como a imersão. Existem uma série de fatores que não vão, né, nos ajudar. Mas o mais importante é entender como que você consegue resultado e por que você não conseguiu até agora. Que é o que mais é incomum entre as pessoas. Assim, elas começam a aprender inglês com caneta, caderno e livro. E já não faz sentido algum. Né? Não faz nenhum sentido você começar a escrever ou a completar gap de exercício, complete aqui com a palavra, pegue uma palavra. Eu tenho muitos amigos professores, muitos amigos que trabalham de formas muito diferentes e a gente se respeita, eu não estou criticando quem ensina de um jeito ou de outro, mas se você não ouvir, se você não, desde o começo, não tiver. Aí eu tenho a minha forma de trabalhar, que é YouTube Premium, porque aqueles anúncios do YouTube atrapalham, mas o YouTube é uma ferramenta maravilhosa para aprender, porque aí você se conecta com um tema que é interessante, ouve muito, desde o dia 1. Mas aí, poxa, eu não sei falar nada, eu vou ficar ouvindo um vídeo do YouTube, você vai ouvir um vídeo de 5 minutos, que é um TEDx, que tem o TEDx Express, ele tem 5 minutos, você vai ouvir esses 5 minutos até completar 1 hora. Então, olha quantas vezes você vai repetir o mesmo vídeo.
Você vai pegar uma, duas, três palavras daquele vídeo, mas a gente vai construir a mensagem durante a aula. Então é audição, fala, audição, fala. Até o momento que a gente vai começar a transcrever, que não é escrever. Escrever e transcrever são coisas diferentes. Transcrever é você pegar a fala que você já tem, porque você construiu via audição, e transcrever. A gente não tem um formato, digamos, se estivesse ensinando mandarim. Aí é diferente, porque eu não sei associar uma letra a um som para chegar numa transcrição do mandarim. Agora, uma transcrição de línguas inglês, francês, né, espanhol, ela é totalmente possível. Né? Então, você vai ouvir um som, vai colocar ele dentro do seu raciocínio e construir uma mensagem, e aí você começa, num determinado momento, a transcrever aquela mensagem. Vai ter um monte de associações de som equivocadas. Você vai pensar que uma palavra como enough, obviamente as pessoas pensam no começo que esse som é um som de F, e ele não é um som de F, mas uma vez que você fala, porque aí a gente trabalha no Meet, né, que é a plataforma que eu trabalho, então quando chega nesse momento da aula, que são os últimos Qual que minutos, é a né, os plataforma? últimos Meet, Google Meet, Google Meet. O o que é Meet isso? do Google, Ah, o Google Meeting. Ah, Meet, que chama, né? Aí, quando eles estão na parte de transcrever, que é os últimos 10% do tempo de aula, né? Normalmente a aula dura 55 minutos, então os últimos minutos da aula, a gente vai, resgatar as mensagens que foram construídas. Eu tomo muita nota, mas eles não. O aluno trabalha sem escrever, sem digitar, sem anotar nada. E aí, no final, ele vai transcrever o que ele construiu durante a aula, mas não é uma cópia. Ele tem uma construção na cabeça, ele só vai transcrever aquilo. E aí, o que eu estava falando de correção. Então, se ele colocou lá enough com um spelling, né, a digitação não está, a soletração não está correta, eu unicamente mostro para ele a forma correta. E aí, na hora que ele for usar enough novamente, nesse mesmo momento de aula, ele já vai copiar o correto e vai escrever. Então, eu ajudo ele a transcrever da forma que ele vai associando. Toda vez que falar o som de ele é um som que não é um F, né, no final da palavra. Então, ele vai conseguindo associar. E tudo isso eu mostro na aula demonstrativa. Então, é sempre assim, o fluxo é esse, né? Chega para mim, aí vai para a aula demonstrativa. Da aula demonstrativa, a gente identifica o momento, tem 5 fases diferentes. Então, ele pode estar numa fase que eu chamo de tem que ter repertório, então, uma fase essas de zero 5 fases é repertório. você que criou ou isso é meio padrão dentro de uma metodologia de inglês? As pessoas falam básico, básico um, não, básico um, básico 2, intermediário um, intermediário 2, avançado, avançado 2. Então, né, mais ou menos deram aí as mesmas 5 fases. O quadro comum europeu, ele tem lá os nomes. Então, é A1, A2, B1, B2, C1, C2. O C2, que seria o sexto, ele é um nível que ninguém nem considera, porque o C2, ele é o último nível de fluência em qualquer idioma. Então, não é um nível que a gente almeja. Todo mundo almeja chegar no C1, né? E aí eu trabalho com os nomes. O que significa ser A1? O que significa ser A2? Se você for lá fazer uma prova, você tem que dizer: eu quero fazer a prova do B2, para você ter um certificado internacional. Mas o que é ser B2? Então eu transcrevi com nomes, né, diferentes. Fique mais claro para a pessoa entender o que é ser B2, o que é ser B1. E isso a gente faz, esse plano de estudos, a gente faz na aula demonstrativa. Aí agora eu estou entrando numa fase, que é uma fase de projetos para executivos, e eu tô com assim firme mesmo fazendo esse projeto, são 3 alunos, e a gente está fazendo o projeto é para que o aluno tenha um networking global. Então ele já chegou no B1, que é onde você já tem um repertório e você tem gaps, né, comete erros, mas que não influenciam no entendimento da sua mensagem. Então, quando chega nesse nível, já é possível fazer esse projeto.
Então, tem as fases do projeto. Primeiro, o próprio aluno, ele vai entrar em contato por semana com 10 pessoas no LinkedIn que são estrangeiros. Então, ele associa a área dele. Vamos supor, se ele é da área de vendas, ele vai pesquisar no LinkedIn quais são as empresas, as pessoas que ele gostaria que a pessoa seguisse ele no LinkedIn, e aí ele tem uma mensagem que ele mesmo faz, né? Oi, eu sou a Tereza, eu trabalho na mesma área que você, eu tenho os mesmos interesses profissionais e eu queria que você fizesse parte do meu networking. Normalmente no LinkedIn as pessoas são muito solistas, então raramente tem recusas, né? As pessoas se adicionam. A partir do momento que ele tem essa audiência que é de outros países, ele vai criar uma autoridade em algum tema. Então ele escolhe, eu quero ser uma autoridade na área que eu trabalho. Então se ele trabalha com vendas, eu quero ser uma autoridade na área de vendas. Aí eu trabalho com ele. Qual é o tema da área de vendas que você quer ser autoridade? Porque vendas é muito amplo. Você quer ser autoridade em treinamento em vendas? Ou em técnicas de vendas, seja ela qual for? Aí ele vai desenvolvendo. E todas as aulas, desde a aula 1, ela é 100% em inglês. Então, eu não falo em português com os alunos. E isso é o que as pessoas ficam, poxa, mas eu não falo nada em inglês, como é que eu vou ter uma aula em inglês? Tem. Eu tenho uma técnica de muitos exemplos que você se acostuma a ouvir em inglês. E aí, quando ele chega nesse momento de construir o networking global dele, ele já tem em mente aquilo que ele quer ler, né? Que ele quer ouvir, que ele quer buscar vídeos de gente que fala aquilo que ele quer ser autoridade. Então, eu consigo maximizar o interesse dele, porque chega numa hora do estudo que ele perde o interesse. Se ele já entende e já fala, ele não está bom ainda porque ele tem muitos gaps, mas ele não tem mais interesse. Não é porque é uma curva, né? Você não sabe nada. Aí você sabe um pouquinho, mais um pouco, nossa, você fica assim em êxtase, porque você começa a entender uma coisa que você não entendia nada antes. Aí essa curva cresce, 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 cresce. Quando chega aqui, ela estagna. Aí nesse momento é o momento que o aluno desiste dos cursos. Ele fala, não tem mais motivação para estudar. Ele tem consciência que ele precisa continuar, porque ele não tá, né, tem coisas que ele ainda tem dificuldade para falar e para entender, mas não tem mais motivação. Aí é onde entra esse projeto. Então, esse Mas projeto aí é no momento específico. ele conecta com pessoas no LinkedIn e aí ele quer, o objetivo é comunicar com essas pessoas, é ficar escrevendo para a pessoa Não, o objetivo é que ele construa um tema que ele vai escrever um artigo no LinkedIn. em Então, inglês. ele em inglês. Então, vai ser o primeiro post, né, em inglês dele. Muitas vezes ele nunca escreveu nenhuma linha em inglês. E ele vai escrever um post. O começo é encaminhar textos que ele leu. Então, por exemplo, se ele leu textos a respeito de um tema e ele vai recomendar aquele texto, ele escreve uma linha no LinkedIn. Quando a gente encaminha, a gente normalmente escreve: olha, eu li esse texto, é interessante por isso, por aquilo, eu recomendo. Então ele começa a escrever uma linha, sendo que ele nunca escreveu nada. Aí ele já fala: gente, eu escrevi Ah, uma então linha, eu apertei a o ideia play. de criar o network com pessoas de fora é só para ter uma audiência que vai ler o que o cara escreve em inglês. Mas esse só é muita coisa, porque a audiência vai começar a dizer: ah, olha, eu também acho isso. Olha, porque tem audiências que não são unicamente Estados Unidos e Europa e Inglaterra, que eu tiro isso da cabeça das pessoas, E né? dá certo, Você está os caras aprendendo. escrevem, esses pilotos que você está fazendo, os caras já estão, eles escrevem e eles têm resposta lá nos posts dele? Essa semana que passou, uma aluna minha falou assim: Tereza do céu, eu não sei, eu tenho que te contar, eu estava aqui para te falar. Eu não paro de receber proposta para trabalhar em outro país. Aconteceu 3 vezes semana passada, só porque eu comecei a me conectar fazendo as coisas do projeto. Eu falei: então, agora você vai se acostumar, E ela tá falando de né? quê? Ela é BizDev. Ela está falando de processos, de data science para melhoria de processos. Então, como que você recolhe Ela é dados para programadora? melhorar processos? Não, desenvolvedores de negócio. Não é de Mas programação, é ela esse negócio de trabalha com. data science é análise de dados, é mais ligado. Ela trabalha na área de tecnologia? Então, ela trabalha numa fintech, mas ela Ah, não é da área técnica de desenvolvimento de sistema, ela é da área de desenvolvimento de negócios.
E a data, ela é para qualquer negócio. Data eu posso coletar, eu tenho data do meu negócio, né? Então, quantos alunos entram comigo em qual momento do ano? Quantos alunos desistem em qual momento do ano? Qual é o nível maior de cancelamento de aula em qual perfil? Tudo isso é data. Então, eu pego a data, essa Então, quantidade de dados e além analiso. de ensinar inglês, você está ajudando as pessoas a se posicionarem na carreira delas e terem combinando o aprendizado do inglês a também a um avanço na carreira, né? Um destaque na carreira. É. E agora eu estou numa coisa também muito maluca, para mim, que além disso, né, porque esses projetos eles fluem, antes eu não tinha um nome para esse projeto, mas eu decidi que chega no momento do estudo que ele vai fazer o projeto de Global Networking. Aí ele falou assim, o que que é isso? Eu falo, pois é, agora você tem um projeto com começo, meio e fim. Porque é normalmente o momento que ele está mais desmotivado. E o projeto faz aquela curva que entrou naquele platô, ela faz assim, ela volta a crescer. Porque ele começa a ficar muito empolgado com o lance de ter um indiano chamando ele no chat do LinkedIn, de ter uma proposta de trabalho para Estados Unidos. É um negócio que vira sabe, uma coisa muito significativa para as pessoas. Ó, o E agora Marcel, o meu ó, o Marcel, tá vendo? Se você quiser melhorar o inglês aí, ó, cara. e aí agora eu tô é Nós novidade nós vamos criar mensal. lá vou fazer um conteúdo lá na escalada corporativa, desse negócio que você tá falando, que é demais isso aí. Legal, me chama. Se eu tiver agenda eu vou, brincadeira. Mas agora eu vou contar em primeira mão uma coisa que é muito maluca, mas que eu vou fazer. Eu vou começar muito em breve. Já estou com a pré-inscrição feita. Que é outra junção, porque assim, chegou no momento que eu fiz essa junção, não foi? Que eu falei, eu não quero, eu não ensinar inglês. Primeiro que eu não faço igual muita gente faz, eu não me identifico muito bem com coisas que já estão muito sedimentadas no mercado. Então eu comecei a ir por uma linha que deu certo por conta do número de recomendações. E aí depois esse projeto do Global Networking. Aí, como tem muita gente que tem uma certa questão emocional com o travar, que aí eu vou entrar nesse lance dos 50, mais precisamente são 56,67 da minha pesquisa, que falam, eu travo. Eu identifico na leitura, identifico um pouco no áudio, mas na hora de falar, eu travo. E aí, todo mundo que está ouvindo ou já passou por isso, ou está nessa fase, né? De ter que falar e aí a coisa não vir, não sai. Bom, aí eu comecei a lidar nesses anos, né, todos, já vão aí para quase 15 anos, que eu sempre fiz outras coisas e nunca parei de ser professora. Eu gosto de contar um caso que eu tive um colega de trabalho, o Vinícius, e ele falou assim, eu tô na ficha do hotel, na época que a gente preenchia a ficha no hotel escrevendo, né? Eu estou na ficha do hotel lá e me pergunta a profissão. Ele já era consultor, ele já era empresário, ele já era. Nossa, ele já tinha tantas outras, coordenador de redes grandes. E aí, quando perguntava a profissão, ele escrevia professor. Porque ele falava de profissão que eu gosto, que eu tenho orgulho de dizer professor. E eu me identifiquei muito com esse caso que ele contou, porque eu amo ser professora. Ser professora é a coisa mais deliciosa que tem. Assim, é muito satisfatório para mim. E aí eu pensei, poxa, por que que essas pessoas, que eu me sinto frustrada, porque elas acham que elas não vão aprender, e por mais que eu fale, não, você vai aprender, não está adiantando esse meu discurso. A pessoa não acredita em alguma coisa dela própria. Ela tem alguma coisa que leva ela a entender que não adianta eu dizer o contrário, porque isso não adianta, né? A gente já aprende isso na vida. Ah, a pessoa fala uma coisa, eu não vou aprender. Você fala, vai sim, imagina que dá certo. Isso, por mais simpática que você seja, não adianta, não é assim que a gente resolve as questões. Aí eu comecei a fazer perguntas. Quando eu aprendi que a gente só resolve as coisas e só se comunica por meio de perguntas, porque você deixa o outro falar, né? Não é nada a seu respeito, é a respeito do outro. Quando você dá abertura para o outro falar, você se cala e ouve, a sua vida transforma da água para o vinho. Aí eu comecei a fazer um monte de perguntas. A pessoa falava, não, Teresa, eu vou desistir porque eu não aprendo, eu não vou aprender mesmo, não, inglês não é para mim. Antigamente eu falava assim, é sim, como que não é para você? Você pode, se todo mundo pode, você também pode. Aí eu mudei.
quando eu aprendi o poder da pergunta, como é que você se sente? Aí pronto. Aí a pessoa começava. N coisas que às vezes não tinha nada a ver com o inglês. Às vezes era uma baixa estima por outro motivo, por outra razão, completamente diferente. E aí, mais perguntas. Quando que você começou a se sentir assim? Como que você gostaria de se sentir? O que você imagina se você fosse uma pessoa que tivesse um inglês que fluísse? Aí eu comecei a ouvir uma série de respostas. E aí eu comecei a ser muito mais eficaz no momento que o aluno fala que ele está desmotivado, que ele não quer mais aprender. Então, agora eu estou estudando, indo para uma vertente de, não falo psicologia, porque psicologia é outra história, mas de psicanálise mesmo, sabe? De exercitar a compreensão e por perguntas você conseguir chegar no coração da pessoa, que a pessoa supere aquela trava de N formas. Então, isso é um estudo meu. Obviamente que isso não é tratado, né? Eu não falo disso com os alunos nem nada, mas eles percebem. Alunos que me conhecem há muitos anos, esses dias, eu vou falar o nome dele, porque depois ele vai ver gravado, o Douglas. O Douglas foi meu aluno em 2000, quando eu voltei, 2003, 2004. Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp do Douglas, eu não acreditei. Ele falando assim, Tereza, eu preciso voltar às aulas. Sabe quando dá até um bug na cabeça? Eu falo assim, gente, passaram-se 15 anos. Ele parou de estudar comigo há 15 anos atrás. Como assim eu preciso voltar às aulas? E aí liguei para ele, a gente conversou. E a história dele é essa, né? Ele fez super assim, na carreira dele, imagina, ele sempre foi, né, da carreira de desenvolvimento de sistemas. Então ele se desenvolveu horrores na carreira dele, já trabalhou em empresas gigantes, hoje ele tem o negócio dele, e aí continua com uma certa trava no inglês. E a gente estava conversando a respeito disso. Ele evoluiu demais, mas ainda tem algumas coisas que ele quer resolver. Então eu acho que tem de forma completa, sabe? A gente não pode impor as coisas, a gente tem que ser extremamente aberta e compreensiva com o que a pessoa pensa em termos de eu travo, eu não consigo, não é para mim, todo mundo consegue, eu não. Tudo isso é muito complexo, né? São coisas que a pessoa já passou na vida dela que deixa ela muito machucada. Na verdade é isso, assim, tem um monte de gente muito machucado, muito se sentindo um peixe fora d'água, porque não consegue falar inglês ainda. Mas é isso, é essa minha linha, né, de trabalho. Caramba, quase que uma, uma terapia, né? É uma terapia para depois É, fazer a pessoa aprender inglês, né? É impressionante como que você falando assim, eu fico pensando no, né, no mundo corporativo, vendo, né, as equipes que eu liderava, as pessoas em volta, como que isso se aplica perfeitamente, né? Porque provavelmente essa pessoa que tem essa trava para aprender inglês, ela tem também a mesma trava para poder buscar um projeto no trabalho dela, para poder saber como é que ela vai. Ah, ela pensa assim, ah, eu nunca vou ser gerente aqui da área, porque eu não posso, né? Se ela pensar, ah, eu não posso, eu não consigo aprender inglês porque ela tem uma trava. Provavelmente essa trava está travando ela para outras áreas da vida dela, né? Ela deixa de também sonhar que ela pode virar gerente daquela área, por exemplo. Você acha que tem isso? eu acho que tem os dois perfis. Eu tenho muita gente que já é o CEO e ainda tem um lance com relação ao inglês, e tem gente que carrega as duas coisas, que carrega essa frustração consigo próprio, né, é, de certa forma, colocar uma sabotagem e dizer, por sabotar, né, autossabotagem, que o inglês não é para mim. E aí, eu conheço muita gente que poderia estar, e sempre poderia estar muito mais avançado na carreira, sabe disso, né? Já bateu e voltou em oportunidades que virariam nossa, tem inúmeros casos que oportunidades que para ele ou para ela seria transformador, mas bateu uma vez por causa do inglês, bateu outra vez voltou por causa do inglês, na terceira pessoa falou assim, ok, eu vou entender que a minha carreira, né?
vai ficar dessa forma mesmo porque eu não Agora, aprendo. a pessoa que chega para aprender inglês com um propósito já muito firme, assim, é uma motivação muito firme. Ela sabe que, ó, eu preciso aprender inglês que eu quero ir para os Estados Unidos trabalhar lá, eu vou. Aí você sente também isso no aluno, né? Ah, sim, que tipo, a pessoa já está super preparada para aprender, né? Que ela fala, eu vou fazer tudo o que você me pedir. Não, a pessoa tem um propósito muito firme. Ela, ó, até o meio do ano que vem eu preciso aprender Sim, inglês porque meu chefe falou que vai me mandar para a Alemanha o ano que vem, eu vou ficar 6 meses lá, eu sim, tenho que aprender. O cara já está sim, motivado, aquilo para ele já tem que acontecer, é outra pegada, né? sim. Eu tenho uma live que eu fiz com o Rafael Milaré, que é um aluno meu que foi exatamente isso. Ele começou comigo, ele falou assim, Tereza, também, né, por ter me conhecido aí de grupos era de Customer Success na época, que ele liderava um grupo de CS, dois que é desse grupo. E aí eu tinha ido no evento deles e depois mandei mensagem, falei, gente, super organizado, super bacana, parabéns, vocês são super, né? E aí a gente se conectou dessa forma. Depois, quando eu estava falando mais de inglês e tendo mais visibilidade disso, o Rafael falou, Tê, eu quero estudar, mas olha, é o seguinte, eu estou indo para a Califórnia com tudo pago pela empresa em um mês. E ele não falava absolutamente nada. Aí eu falei assim, conversei com ele na demonstrativa e falei para ele assim, Rafa, é um mês todo dia. A gente vai trabalhar sábado, domingo, feriado. Você topa? Topo. Aí ele, pronto. Aí a gente trabalhou 30 dias todos os dias. Ele fez tudo que eu pedi. E, assim, a forma de desenvolvimento dele foi essa curva. Ele estava aqui, ele começou, nossa, eu tô entendendo demais. Ele se motivava, ele tinha viagem, ele é muito disciplinado. E aí ele conseguiu, foi para a viagem, que ele foi para o Vale do Silício, mas só que foi na época que começou a pandemia. Então, os eventos lá do Vale foram cancelados. Ele foi e voltou, sem participar dos eventos. O Alan, ele falou que essas perguntas que você faz chama pergunta de implicação. Ele falou que está estudando. Depois você me conta, Alan. Você já tinha ouvido falar isso, Tê? Que esse tipo de pergunta que você faz chama pergunta de implicação. Não sei, deve ter alguma Ó, eu sou metodologia. assim, eu vou fazendo as coisas, aí vai dando certo, aí eu ponho o meu nome nas coisas. Então, se é de implicação, eu tenho outro nome, que é pergunta de investigação. Mas agora eu já sei que é implicação. Eu posso. Aí Agora. a Olha o Solange, ó. Jair, gente. A Deixa eu mandar um Solange, beijo pro Jair. Faz anos que eu não vejo o Jair Sabino. Depois você me conta onde você tá. Você sumiu. Oi, o que a Solange perguntou? Desculpa. a Solange, ela falou que são padrões de bloqueio desenvolvidos que bloqueiam a comunicação. A Solange está estudando muito inteligência emocional. Ela é a minha professora agora de inteligência emocional. Sou cobaia dela. Eu até fiz uns Ah, você podia. postzinhos hoje sobre a roda das emoções de Plutchik. Para o pessoal ver. Quem quiser ver, tá lá o meu post lá. É muito interessante, pessoal. Quem Então, mais vocês tem são muito. perguntas para a T aqui sobre inglês, sobre A essa cara. metodologia dela, que é muito interessante, hein? Eu acho que não tem nenhum professor de inglês no Brasil que tem essa metodologia da T. Aê! Aí, ó, a Marina acabou de entrar. A Marina é minha aluna. Beijo, Marina. Marina é de Itaúna, Flávia. Você não acredita. Sabe o Braulio da Lucéia? Ele indicou a Marina. A Marina é minha aluna de Itaúna. Nunca tive uma aluna de Itaúna. Ela está indo para Dublin em outubro. Né, Mar? Maravilhosa. Ah, que linda. O que mais você quer Lá, contar? lá. Eu acho que daqui uns minutinhos vai encerrar. A gente continua ou você tem compromisso? Ah, eu tenho aula. A agenda é uma loucura, menino. Eu só consegui parar assim que deu certo, deu um encaixe. Não, brincadeira, mas eu acho que foi isso, né? Se alguém tiver pergunta, entra lá no meu Insta e me manda a mensagem que eu respondo todas. Você acredita em intercâmbio de 3 meses para alguém que está no nível básico? Solange, né? Então, Solange, eu acredito em quase tudo, porque assim, ó, a pessoa está no nível básico, aí ela vai para o intercâmbio. Aí, se ela tiver
pouquíssimos ou nenhum amigos latinos, ela, até sem ir para escola nenhuma, ela vai voltar melhor. Então, o importante é que ela ouça muito. Agora, se ela tiver um monte de amigos latinos e falando mais português ou espanhol, aí ela vai voltar, né? Então, eu acredito sim. Eu acho que você está no básico e vai para ouvir, né? Você vai ter essa exposição auditiva. Agora, se for para um curso que, sabe, que você vai escrever, vai ler, aí a dica é que já não está indo para um momento, né? Já não está muito efetivo. O importante é ouvir. Eu vou deixar Ó, aqui, Solange, eu acho o aproveitando. seguinte, que se ela quer ir, ó, agora tá com essa pandemia, fala para ela fazer uma aula KT. Ela vai aprender mais que ir lá pro É, intercâmbio. isso aí. E aí, Flávio, tem pouco tempo, eu não estou vendo o tempo aqui, mas você está vendo aí, tem pouco, não tem? Para terminar? Não, ainda não começou. Acho que tem uns 4 minutos ainda. Assim. Ai, meu Deus. Ó, eu só quero deixar para todo mundo, gente. Vocês conhecem alguém que quer aprender, a pessoa nem às vezes consegue estudar por algum motivo? Vamos espalhar, é missão para todos nós. Inglês ou qualquer outra língua só vai conseguir aprender se priorizar ouvir antes de qualquer coisa. Então, essa coisa de começar no básico e aprender um pouquinho, mas escrevendo, aprender regra gramatical, explicação gramatical, já adianto, isso vai demorar mais. Eu não falo nem que não vai dar certo, porque tudo dá certo, né? Se insistir, tiver fé, tudo dá certo. Mas vai demorar mais, o caminho vai ser mais longo. Então a dica é ouvir muito. YouTube Premium, Spotify, e tem uma plataforma que chama Tandem. Se quem quiser, depois eu passo. Super recomendo a Tereza. É muito mais que falar inglês, ela ensina a se comunicar. Eu quero a Tereza, uhul! Estou me seguindo e irei te chamar. Aí, ó, Alcione. Que maravilhosa. A Alcione, ela Então, é lá da Thermofish. Pode cobrar caro aí, dela, tá? Alcione. Pode cobrar caro dela, que ela é lá da Thermofish. Ganha bem. Não, é todo mundo caro igual. Gente, então é isso, ó. YouTube Premium, assina, é baratinho. E fica lá vendo o vídeo do YouTube de 5 minutos, vê vê de novo, que dá certo, viu? E faz aula comigo, claro. Matheus! Matheus, maravilhoso, olha, que incrível. Matheus aqui, ao vivo. Muito legal. Obrigada, Ele é viu, seu Matheus? aluno? Ah, o Matheus é um fofo comigo, ele é super carinhoso comigo. Ele tem um monte de seguidor, o Matheus. Ele tem, tipo, 1 milhão de seguidor. Ave Maria, Ele, Matheus. ele, Manda uma ele, mensagenzinha. ele era lá da Thermofish. Ó, eu tô trazendo um monte de seguidor pra você, viu? Você tá ficando amigo de todos meus Não, mas o amigos. Matheus é o que eu mais quero. O Matheus tem um montão de seguidor do Insta dele. Mentira, eu quero todos. Gente, eu fiquei aqui no branco com branco. Ficou meio ruim, né? Essa coisa da minha blusa branca com o fundo branco. Você tá mais bonito, Flávio. Você tá mais moderno aí, com o cinza no fundo cinza. Você tá parecendo um anjo. Parece que você tá na nuvem, nas nuvens. Não parece? Parece que eu tô na nuvem do Google. Deus te ouça. Não, Matheus, você tem muito seguidor. Bora colocar lá, ó. Pega a Ó, live vai, e vai, vai divulga. encerrar agora daqui 2 minutos. Tchau. Tchau, Fala. gente. Beijo. Ah, não, não, não é nem pra acabar. Fala a mensagem final, É, hein? Fora uma essa dica. mensagem final? Fora essa dica. Ah, a mensagem final é para você, se quiser aprender inglês, ouvir muito vídeo do YouTube, fazer aula comigo, a gente se diverte, a gente vira amigo, recomenda várias outras coisas que não é inglês, a gente aprende um Se monte. quiser melhorar Então, na é isso. carreira, né? Se quiser melhorar na carreira, acabar com seus bloqueios psicológicos e ainda aprender inglês, vocês E vão dá, agora. exatamente, né? E tem momento legal, aula super legal, divertida, passa uma hora, a gente Ó, dá e fala risada, para é esses muito seus legal. alunos aí que quiserem ainda subir na carreira também, que é para seguir o Flávio na escalada corporativa. Então, eu falo. Agora, para seguir você tem que ter, porque é muito conteúdo, é bastante coisa, tem que ficar lá, ó, dedicado, né, Flávio? Não, tem não. É só qualquer hora entrar lá que sempre tem conteúdo. Não precisa ver tudo. É só Sempre vai, tem. vai vendo que vai aprendendo. Eu pego metade, a outra metade eu não consigo, mas parabéns, É viu, porque pelo você seu não é meu trabalho. público-alvo, pô. Por quê? Ué, porque Oxe, você, eu sou você, investidora você é potencial. professor empresária, você não quer escalar no mundo corporativo. Lógico que eu quero escalar no mundo, Aí, ó, que seja no faltou só uma briga de corporativo. irmão aqui. Faltou só uma briga de irmão agora. Agora, faltando 30 segundos, nós vamos começar a quebrar o pau. 30 segundos? Então tá bom, gente, beijo, sucesso, acredito em vocês e
Depois a gente se fala. Tô lá, no meu Insta. Obrigado, viu, É pessoal? tereza.inglês. Vou colocar aqui a live Beijo. e depois eu jogo no YouTube, tá, Tê, pra você postar. Ai, que legal. A gente vai ficar famoso. Adorei. Tchau. Tchau. Beijão. Beijo.